Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar que lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, não li errado. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam por ficarem com ela. Por isso que a gente já leu isso esses dias. E porque isso aconteceu também lá atrás, com Abraão. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão e o pai de Isaque havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: Vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou o Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaque e Abimeleque fazem um trato. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é esse: Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós somos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço em que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beere, e com Basamete, filha de Elon, duas moças hetéias.
Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Olha que muito legal, né? Os erros dos descendentes vão passando para a próxima geração. Então, e as pessoas mentem, né? Ontem eu falei uma coisa muito legal, que os heróis da Bíblia, todos eles tiveram grandes gafes. Então isso mostra para a gente como a gente é falho, como a gente pode errar. E o erro ali se perpetua. Então, assim, o erro vai passando de geração em geração. Será que isso não acontece com a gente também? A gente acaba replicando os erros das gerações anteriores e talvez até um pouquinho de vaidade, né? Por que eu digo vaidade? Porque Isaac se orgulhava da mulher dele ser bonita e falou: minha mulher bonita, pode acontecer isso. Os antepassados dele fizeram o mesmo. Será que isso não é um pouquinho assim pô, eu tenho orgulho da minha mulher e tal, será que me mata? Porque já me contaram essa história uma vez, eu vou usar a mesma estratégia, eu vou mentir do mesmo jeito. E outra coisa muito interessante nesse capítulo, porque esse capítulo ele nos ensina duas coisas, né? Primeiro, a mentira ela é muito curta, a mentira acaba não valendo a pena, até porque isso tem a ver muito com a honra. Quando a gente mente, em algum momento isso será descoberto, e essa mentira ela pode perseguir a pessoa por muito tempo. Então, obrigado, minha paixão, melhorou muito. Então, mentir não é a melhor coisa do mundo. Segundo, Isaac, ele abriu o primeiro poço, tentaram tomar dele. Ele deu o nome de discussão. Tentaram tomar dele. Ele foi para o próximo. Ele abriu o segundo poço, deu o nome de inimizade, porque também gerou discussão. E ele foi abrir o terceiro poço, e aí esse poço, ele deu o nome de lugar espaçoso, porque ninguém discutiu por ele. Então, lugar espaçoso, ó, discussão, inimizade, lugar espaçoso. O que você já fez que tentaram, de alguma forma, se apropriar ou passaram você para trás ou qualquer coisa do tipo? Você vai para o próximo. Sabe qual é o problema de ir para o próximo? O problema é que muitas vezes a gente fica preso naquele, não, fui eu que fiz, é que é meu, é meu, é meu. E aí fica numa briga, uma discussão, que o que vai fazer? Isso não vai deixar você propagar, isso não vai deixar você crescer. Porque, na verdade, o problema não é a discussão, o problema não é o A contra o B. O problema é que você fica preso nesse mundo e você não consegue avançar. Você não consegue se permitir avançar. Não se prenda nesse mundo. Faça igual Isaac. Isaac abriu o segundo poço. Nossa, olha aqui, deu água, porque a água era um grande. Hoje pode ser o quê? Pode ser um programa que você desenvolveu, uma empresa que você desenvolveu, pode ser um amigo que te passou a perna, ou qualquer coisa do tipo. E pode não ser só isso, pode ser outras coisas também, que né, nesse momento na minha mente não vem. Mas, aquele momento, a água era muito importante para o gado. Isaac abriu um, tomaram dele. Isaac abriu o outro, tomaram dele, deu o nome de inimizade. Mas ele continuou avançando. Ele não desistiu, ele não criou contenda, e Deus deu para ele, o que Deus deu para ele? Um lugar espaçoso. Deus deu para ele um lugar espaçoso. E muitas terras, e cada vez ele prosperou mais e mais e mais. Vamos aprender uma lição com Isaac, não vamos ficar preso no passado. Gente, se você tiver alguma contenda, alguma inimizade, alguma coisa do tipo, é só você que sofre com isso. Às vezes o outro nem sabe o que está acontecendo. É verdade. É só você que sofre com isso. Olha que interessante, né? Eu, na academia, encontrei um cara que tem 1,2 milhões de seguidores. Não vou falar quem, porque não faz sentido. Encontrei um cara com 1,2 milhões de seguidores no TikTok, Instagram, um desses trem. E como é de academia, eu gosto muito disso, eu segui o cara. Cheguei pro cara, toquei no cara, ele pegou e não olhou, tava arrumando um aparelho ali, aí eu fiquei quieto. Quando ele virou para mim, eu toquei ele de novo e falei assim, cara, você é o cara. Ele olhou para mim assim, ó, e fez assim. Então, assim, síndrome do pequeno poder. Vocês já ouviram falar disso? Síndrome do pequeno poder é a pessoa que tem
um mínimo de poder e ela usufrui disso para ela se sentir melhor do que os outros. Esse cara, virei pro lado, tava no aparelho do lado, virei pro lado, continuei fazendo minha atividade. Nos outros dias eu vi ele, não dei importância, parei de seguir, óbvio. E aí eu pergunto assim, se eu fosse olhar para ele, não cumprimentou, maldito. Gente, eu não ia conseguir fazer atividade, não ia conseguir fazer academia, eu ia ficar o dia inteiro preso nesse pensamento. Deixa passar, vamos fluir. E vamos, deixando fluir,